Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra do Senhor nos diz que a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Uma obra construída onde a sua base está na mentira, uma hora ela desmorona, assim a palavra nos ensina. Mas aquele que edifica sobre a verdade, mais ainda tende a se consolidar. A palavra diz: pode vir a força das águas, e se os rios submergirem, pode vir os ventos, ainda que passares pelo fogo. Se tiver alguma obra que não procede do Senhor, ela se queima e mais se santifica. Assim como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata. Aonde a palavra diz: pelo fogo sois provados. Mas aqueles que estão edificados, aonde a palavra diz que numa casa há vasos de honra, há vasos de desonra, aqueles que estão como palha, feno, assim como aqueles que é um vaso de barro e ele com um cetro de ferro os quebra em cacos, aonde não há ninguém que possa se opor. Mas aquele que dá honra àquele que é digno, ele permanece, não por si, mas segundo a sua perfeita e agradável vontade. Aquele que nos mantém, aquele que nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa, mas aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Nem sempre os mais velozes ganham a corrida, assim a palavra nos diz, assim como melhor para aqueles que estão segundo o Evangelho, que não é disputa, que não é briga. O Evangelho é anúncio para aqueles que queiram se arrepender e encontrar a vida, porque estão segundo assalariados do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas nós alcançamos, mesmo não sendo merecedores, a sua infinita bondade e misericórdia, e a sua ira durou um momento. Mais vale viver um dia à porta dos seus átrios do que 1000 fora, aonde de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas nós que somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, e nos apresentamos como o pior entre os pecadores, entre vós, mas alcançando a graça, mesmo não sendo merecedor, para falar em seu nome, aonde a sua graça nos basta. O Espírito é de ousadia e não de covardia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, de franqueza e sinceridade para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Aonde o próprio João Batista já dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que se aproxima depressa? Aonde ele está trazendo juízo sobre todo ser que respira. Se comeres um dos seus ovos, morre. Se quebrar, nasce uma víbora. Chocadores de balisco, aqueles que na verdade estão sempre coando um mosquito e engolindo o camelo. Quantas vezes vos disse que misericórdia quero e não sacrifício? Misericórdia e benignidade. Aqueles que desencaminham o povo e que falam em seu nome
são os mesmos que desorientam, curam da sua ferida superficial, mas não tem o bálsamo de Gileade, aquele que podia os curar, tirar as suas enfermidades, porque dia após dia acumulam-se pragas sobre si, aonde nem mesmo as suas moradias, as suas cidades, a segurança, porque estão sobre a ira e indignação do Senhor, e o aguaceiro engole as suas casas e derruba os vossos muros que se julgam seguros, as suas fortalezas aonde se investiram e deixaram a pobreza assolar como casa espiritual, sondando o vosso interior é como um terreno baldio, aonde nasce toda erva daninha, toda espécie de entulho, toda sujeira, toda imundiça, como uma casa desmoronada, aonde não tem zelo e nem manutenção, porque não tem aquele que podia limpar a vossa imundícia, e agora perecem, tanto o vosso lugar onde investiram, como na pobreza, no sepulcro caiado do vosso interior e da vossa garganta, ainda queiram dizer coisas boas. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Raça de víboras, perecerão, não ficará nenhum sobre a face da terra que queira seguir a sua imundícia, porque os ímpios perecerão, serão arrancados como se arranca o joio amarrado em feixes, para o julgamento, aonde direi a vós, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas os justos florescerão sobre a face da terra. E assim estarei a dizer para eles naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai, um pequeno povo, assim nos diz o Senhor.